Hacker Walter Delgatti Neto é condenado a 20 anos de prisão. Ministério do Turismo suspende empréstimos para 123 Milhas e coloca modelo da agência de venda de passagens sob análise. São Paulo começa a modernizar semáforos para combater congestionamentos. Aberto processo para investigar acidente de ônibus que provocou morte de corintianos que voltavam de Minas Gerais. Em clima de tensão, o Equador vai ter segundo turno para escolher novo presidente. Nutricionistas criam lista com os melhores alimentos para controlar o colesterol. Apresentador Faustão passa a fazer diálise e entra na lista prioritária para transplantes de coração. E presidente da Federação Espanhola de Futebol pede desculpas por beijar jogadora que comemorava a conquista do título mundial. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. O hacker Walter Delgatti Neto foi condenado a 20 anos e 1 mês de prisão na operação que investiga vazamento de conversas de autoridades ligadas à Operação Lava Jato. A decisão foi tomada depois da repercussão da denúncia de que Delgatti repetiu sobre o acesso que ele tinha a alguns oficiais militares do Distrito Federal. Quem tem mais detalhes ao vivo, direto de Brasília, é o repórter Ângelo Nascimento. Boa noite, Ângelo. Oi, Jaqueto, Beatriz, boa noite para vocês. Boa noite para todo mundo que está acompanhando a gente. Exatamente, no depoimento concedido à Polícia Federal, na última sexta-feira, Walter Delgatti Neto, o hacker, ele informou o seguinte aos investigadores, que teve em pelo menos 5 ocasiões lá no Ministério da Defesa. E o que chamou a atenção dos investigadores foi o fato dele ter revelado, então, que nas vezes em que esteve lá no Ministério da Defesa, ele sempre acessou pela porta dos fundos. E segundo a defesa, então, foi uma estratégia justamente para que ele passasse desapercebido, ou seja, que o sistema, por exemplo, da entrada principal não identificasse a presença dele. É importante lembrar o seguinte também, que outro ponto revelado pelo hacker é o seguinte, que nessas visitas, então, em pelo menos uma, ele contribuiu com aquele relatório, né, que foi elaborado ali por técnicos do Ministério da Defesa, encaminhado ao Tribunal Superior Eleitoral, ao TSE, no fim do ano passado, tratando justamente sobre as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições do ano passado. E segundo, então, Delgatti, ele teria ajudado ali, colaborado na elaboração desse relatório. Por conta de tudo isso, então, o ministro da Defesa, José Múcio, vai pedir, já formalizou, na verdade, um pedido à Polícia Federal, para que a Polícia Federal possa entrar em cena e, com isso, investigar quem seriam esses militares que estiveram nessas 5 ocasiões com o Delgatti lá no Ministério da Defesa. Hoje, inclusive, à tarde, tivemos uma decisão da 10ª Vara Federal de Justiça aqui do Distrito Federal, confirmando justamente a condenação do hacker a 20 anos e 1 mês de prisão. Mas nesse caso é por conta da Operação Spoof, aquela que revelou, então, áudios ali, né? Tivemos o vazamento, então, de áudios de autoridades que integravam a Operação Lava Jato. Entre essas autoridades, o ex-juiz federal e agora, então, atual senador da República, Sérgio Moro. Lembrando que Delgatti está preso, mas ele está preso por conta daquele suposto pagamento de R$40 mil que teria sido feito a ele pela deputada federal Carla Zambelli, para que ele pudesse, então, acessar ali, no caso, sistemas, então, do Poder Judiciário aqui de Brasília. Em outra frente, então, a Polícia Federal segue investigando o caso, então, das joias sauditas. Nesse caso, a Polícia Federal confirmou hoje que conseguiu acessar os 4 celulares que eles obtiveram na semana passada durante busca e apreensão do advogado do ex-presidente Jair Bolsonaro, Frederico Wassef. Por que eles tiveram que acessar por meio de uma perícia? Justamente porque, segundo eles, então, o advogado não forneceu os dados como senhas para poderem eles ali fazer esse acesso. Segundo a Polícia Federal, então, a tendência é que, a expectativa, na verdade, é que essa perícia seja concluída em um prazo de 30 dias, Jaqueto e Beatriz. Obrigado, Ângelo. Daqui a pouco você volta com mais destaques direto de Brasília. E o comandante do Exército, general Tomás Ribeiro Paiva, emitiu um alerta hoje de contra-ataque. Ele quer que todos os esclarecimentos sobre o eventual apoio e até envolvimento de alguns militares com possíveis atos ilegais do ex-presidente Jair Bolsonaro sejam apurados. Estes fatos estariam manchando a imagem das Forças Armadas.
A Polícia Civil de Minas Gerais abriu hoje um inquérito para apurar o que provocou um acidente de ônibus que deixou 7 torcedores do Corinthians mortos na rodovia Fernão Dias, em Igarapé, Belo Horizonte. Dentro do veículo estavam 43 passageiros. Eles voltavam para São Paulo depois do jogo entre Corinthians e Cruzeiro na noite do último sábado. A Polícia Civil espera a finalização dos laudos periciais para começar a ouvir os envolvidos no acidente. As primeiras informações mostraram que o motorista perdeu o controle enquanto fazia uma curva, bateu em um barranco e o ônibus capotou várias vezes. De acordo com os relatos de testemunhas ao Corpo de Bombeiros, um pouco antes do acidente, o motorista gritou para os passageiros que tinha perdido o freio do veículo. A causa do acidente ainda será investigada porque a caixa preta do veículo estava vencida. 9 ministros do Supremo Tribunal Federal já votaram a favor de tornar a deputada federal Carla Zambelli, do PL de São Paulo, ré por porte ilegal de arma de fogo. A votação continua no plenário virtual e deverá terminar até daqui a pouco, faltando 1 minuto para meia-noite. Os magistrados ainda podem pedir mais tempo para análise ou levar a denúncia para a sessão presencial da Corte. Em nota, a defesa de Zambelli afirmou que ela é inocente e que vai produzir provas para comprovar. A população de rua superou as 281 mil no Brasil em 2022. Isso representa um aumento de 38% desde 2019, após a pandemia de Covid, de acordo com o estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O estudo do IPEA alerta que o aumento do número de pessoas nas ruas é muito maior em proporção da população em geral. No período de 10 anos, de 2012 a 2022, o crescimento desse segmento mais vulnerável foi de 211%. Essa pesquisa do IPEA serviu de base para a decisão liminar de julho do ministro do Superior Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, que proibiu o poder público de retirar à força moradores de rua e seus objetos dos locais que ocupam nas cidades. O plenário do STF formou maioria para manter as medidas determinadas pelo magistrado. Outra determinação é proibir a chamada arquitetura hostil, constituída por estruturas que dificultam a presença de pessoas nos espaços urbanos, como pedras sob viadutos e cilindros de metal em bancos públicos. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, o aumento populacional brasileiro foi de 11% entre 2011 e 2021. A região sudeste concentra pouco mais da metade da população em situação de rua do país. São 151 mil pessoas. Na sequência estão Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. A pesquisa também destaca que a região Norte tem a menor população de rua do país. Mas este número mais do que dobrou entre 2019 e 2022, saindo de 8 mil para mais de 18 mil pessoas. A saúde mental das pessoas está passando por vários problemas no mundo inteiro. São diversos tipos de demência que, segundo a Organização Mundial da Saúde, deverão mais do que triplicar até o ano de 2050. O jornalista Maurício Kubrusli, que era da TV Globo, faz parte desta lista. Maurício Kubrusli, repórter reconhecido por suas grandes reportagens, agora enfrenta a doença que afeta, entre outras coisas, a comunicação. O anúncio foi feito durante uma reportagem exibida na emissora onde ele trabalhou por cerca de 3 décadas de sua vida. Afastado da TV já há alguns anos, o jornalista mudou-se para a Bahia após ser diagnosticado com demência frontotemporal, o mesmo diagnóstico recebido pelo ator Bruce Willis no começo de 2023. A doença é mais comum do que se imagina e cresce a cada ano. Segundo a Organização Mundial da Saúde, até 2050, o número de pacientes com as mais diversas demências vai triplicar, passando de 50 milhões para 152 milhões. E esse tipo, enfrentado pelos famosos, é a segunda causa mais comum de demência degenerativa em pacientes pré-senis, com menos de 65 anos de idade.
atrás apenas do Alzheimer. A demência frontotemporal é caracterizada pelo encolhimento das regiões temporais e frontal do cérebro, como indica o nome. E os primeiros sintomas costumam ser bastante sutis e até confundidos, como explica o Dr. Rafael Espera, neurologista do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. A maioria desses pacientes eles são encaminhados inicialmente para o psiquiatra, acreditando que seja um quadro, às vezes, de transtorno bipolar, esquizofrenia, depressão grave. E não são, né? Normalmente, a gente está falando de uma doença degenerativa, uma doença neurológica. Quando a atrofia é iniciada no lobo frontal, podem surgir problemas com planejamento, organização, raciocínio e resolução de problemas, além de comportamento agressivo, perda de controle social, simpatia e até de interesse. Já quando a doença começa nos lobos temporais, os sintomas variam conforme a lateralidade. Às vezes, quando o predomínio é do lado esquerdo, a pessoa pode começar com um distúrbio de linguagem, o qual ela não consegue falar de forma fluente. Então, pode começar a ter erros gramaticais, não utilizar corretamente os conectivos nas frases, troca de sílabas, dificuldade em nomear objetos. Então, isso é bastante comum. E a atrofia do lado direito pode incluir compulsão, colecionismo e até a dificuldade de lembrar nomes e reconhecer pessoas. Depois, em geral, ela evolui com anos, os dois lados, e começa a cometer também a porção posterior do cérebro. Para evitar a doença, as orientações são as básicas para manter a saúde como um todo. Evitar o tabagismo, consumo de álcool e comorbidades como diabetes e pressão alta. Manter bons hábitos de alimentação, sono e atividade física. Além, é claro, de cuidar muito bem da mente. Quanto mais a pessoa estuda ao longo da vida, mais ela está protegida a desenvolver uma demência. Então, a pessoa, por exemplo, que é analfabeta, infelizmente, ela vai ter um risco maior de desenvolver demência a longo prazo, porque a gente sabe, quanto mais você tem uma atividade intelectual e social ao longo da vida, mais, vamos dizer assim, mais resiliente está o seu cérebro, mais resistente a uma agressão. Cuidar bem da saúde e manter-se ativo depois da descoberta da doença também é essencial para retardar a evolução dos sintomas em longo prazo, já que ainda não há nenhum tratamento específico para a demência frontotemporal. Existem tratamentos que eles ajudam a controlar os sintomas, Então, às vezes, isso também pode ajudar um pouquinho na sobrevida, Se a pessoa, por exemplo, começa a ter um comportamento de risco, começa a dirigir muito rápido, começa a fazer algo que leve a perigo de vida. Se você trata esse tipo de sintoma, você pode aumentar a sobrevida da pessoa. Mas falar assim de tratamento medicamentoso que cure ou estabilize a doença, infelizmente, atualmente, a gente não tem nada disponível. Infelizmente. Mas a luta continua. O neurologista lembra que existe um grande esforço da comunidade científica e indústria farmacêutica para novas descobertas em torno da doença. Muito dinheiro tem sido empregado, vou repetir, não só no tratamento medicamentoso, claro, é um alvo que a gente tem, mas também em estudos de prevenção. Então, acredito eu que nos próximos anos que a gente terá novidades, em ambos os aspectos, para poder cuidar melhor dessas pessoas nos próximos anos. E a seguir, o Ministério do Turismo suspende empréstimos para 123 milhas e coloca modelo da agência de venda de passagens sob análise. E ainda, São Paulo começa a modernizar semáforos para combater congestionamentos. O presidente Lula desembarcou hoje na África do Sul para um giro pelo continente africano. O primeiro compromisso seria em Joanesburgo. Voltamos a Brasília ao vivo para saber mais detalhes desta viagem com o repórter Ângelo Nascimento. O presidente já viajou bastante, certo, Ângelo?
Isso mesmo, Jaqueto, uma expectativa muito grande para a participação do presidente Lula lá no BRICS, na África do Sul. Lembrando que desde que ele chegou aqui ao Palácio do Planalto para cumprir o terceiro mandato na condição de presidente da República, ele colocou ali, elegeu como foco principal a agenda externa. Não à toa, nesses quase 8 meses de governo, já visitou 16 países e a expectativa é que até o fim de semana, então, essa lista chegue a 19 países visitados pelo presidente da República. Ele deve passar por pelo menos 3 países ali do continente africano, sendo a primeira parada justamente na África do Sul, para que ele possa ali participar da cúpula do BRICS. Entre os pontos, então, que vão ser discutidos ali nessa participação dele no BRICS, o primeiro ponto é sobre a extensão, ou seja, a participação de mais países hoje no BRICS, que conta com 5 países, incluindo não só o Brasil, tem Rússia, tem China aí também, além, claro, da própria África do Sul. Outro ponto também que eles vão debater é sobre a utilização de uma moeda única para transações comerciais nesses países, quando tiver visitas desses turistas. Lembrando que o presidente Lula ainda não falou muito com a imprensa, está ali no hotel, mas falou rapidamente. Ele, por exemplo, lamentou então a ausência do presidente da Rússia, Vladimir Putin, que vai participar apenas de teleconferência. Ele também falou que vai ser uma oportunidade para que eles possam falar sobre o fim da guerra, entre o conflito ali entre a Rússia e também a Ucrânia. Ele fica então ali na África do Sul até sexta-feira, depois ele vai se dirigir até Angola, a capital de Angola, na verdade, Luanda, e sai de lá, então, no domingo, para desembarcar justamente em São Tomé, capital de São Tomé, e em Príncipe, onde ele participa ali da comunidade dos países de língua portuguesa. Eu volto ao estúdio. O Ministério do Turismo suspendeu a agência de viagens 123 Milhas do cadastro público que facilita empréstimos. Além disso, colocou o modelo de negócios da agência sob análise. A medida foi tomada porque a empresa decidiu cancelar os pacotes e a emissão de passagens de sua linha promocional. De acordo com Celso Sabino, além do cadastro suspenso, a companhia também não tem mais os benefícios tributários concedidos através da lei do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos. O ministro afirmou que está levantando todos os dados do setor de companhias que praticam o mesmo modelo de negócio no Brasil para apurar o funcionamento, a viabilidade e a segurança jurídica. Ele aproveitou também para dar mais tranquilidade ao consumidor lesado pela prática da empresa e afirmou que todos os prejudicados terão o apoio do governo federal, do Ministério da Justiça, da Defensoria Pública da União para tomar medidas judiciais cabíveis e amenizar os danos. Nesta segunda-feira, o ministro da Justiça, Flávio Dino, também se pronunciou sobre o assunto. Disse que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado e orientou todos os brasileiros lesados a procurarem o PROCON. Nós temos a apuração policial, que compete às autoridades estaduais, e nós temos a atuação da Secretaria Nacional do Consumidor, que hoje, segunda-feira, está instaurando o processo, chamando a empresa, como anteriormente havia sido feito em relação a outras empresas do setor do turismo, e o ministro do Turismo, Celso Sabino, está acompanhando junto à empresa. O que eu posso afirmar é que o Código de Defesa do Consumidor está sendo aplicado tanto na dimensão de buscar uma solução, como também de punir a empresa caso se configurem, infelizmente, essas lesões aos direitos das pessoas. Você tem alguma orientação para os brasileiros se sentirem prejudicados? Procurar imediatamente os PROCONs, os juizados especiais do consumidor, o próprio Ministério Público, porque quanto mais ações judiciais houver, é caminho de solução desses problemas. Na sexta-feira, a 123 Milhas decidiu suspender as emissões de passagens e pacotes da linha promocional. De acordo com o comunicado da plataforma, todas as viagens contratadas na linha promo, de datas flexíveis, com embarques previstos de setembro a dezembro deste ano e que os bilhetes ainda não tenham sido entregues, foram canceladas. Em sua defesa, a 123 Milhas afirmou que a pressão da demanda por voos, que mantém elevadas as tarifas mesmo em baixa temporada, e a taxa de juros elevada, motivaram a empresa a tomar a atitude. Além disso, propõe que os clientes que ainda não receberam peguem os bilhetes de volta com correção monetária. Mas, segundo o Código de Defesa do Consumidor, a escolha sobre como a situação será resolvida sempre será de quem está se sentindo lesado. Começando mais uma semana no mercado financeiro com a agenda mais fraca no mundo todo, investidores repercutiram a divulgação de mais um Boletim Focus
e monitoraram a viagem do presidente Lula à África do Sul para a reunião do BRICS. A decisão de política monetária da China, abaixo do esperado para estimular a economia do país, também esteve no radar. Assim, nesta segunda-feira, o dólar subiu 0,22%, fechando em R$ 4,97. E a bolsa voltou a cair 0,85% aos 114.429 pontos. Os líderes partidários fizeram uma reunião agora à noite e decidiram votar as novas regras fiscais do governo ainda esta semana. As medidas são apontadas como prioritárias para o orçamento do ano que vem, que deverá ser fechado até o dia 31 deste mês. E pouco antes, durante um debate sobre a reforma agrária na sede da Fiesp, em São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, mandou um recado à equipe econômica. Disse que se o Brasil não puder aumentar os impostos, vai precisar cortar os gastos. E para que o assunto seja discutido, cobrou apoio a uma proposta de reforma administrativa já aprovada por uma comissão especial da Casa. O parlamentar garantiu que o objetivo é controlar as despesas públicas, mas sem mexer nos direitos adquiridos. Para corrigir um atraso prometido desde 2019, a gestão da cidade de São Paulo começou a instalar semáforos inteligentes pelas vias da capital paulista. Uma modernização que tem como objetivo reduzir os congestionamentos, assim como reduzir e agilizar o reparo de eventuais panes nos aparelhos de sinalização de trânsito. Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos do município de São Paulo, os semáforos de todos os 2.586 cruzamentos do mini anel viário, que é a zona do rodízio municipal de veículos, serão trocados por novos nos próximos 3 anos e poderão ser identificados por uma faixa amarela na borda da respectiva caixa de luzes. Atualmente, são 16 semáforos modernizados em operação, 111 em execução e 113 em fase final de projeto. A expectativa é de que pelo menos 270 cruzamentos estejam modernizados até o fim do ano. De acordo com a SP Regula, os novos semáforos são inteligentes, capazes de ajustar automaticamente o tempo de acionamento das luzes verde e vermelha conforme o trânsito. Os tempos máximo e mínimo de acionamento dessas luzes são programados previamente pela CT e são ajustados pelo próprio semáforo para melhorar o fluxo de veículos. Além disso, essa programação pode ser alterada remotamente por operadores da companhia por meio de uma central de controle. A câmera que o novo semáforo traz permite medir o acúmulo de carros em frente ao semáforo e substitui os chamados laços, que são sensores instalados no asfalto, utilizados pelos semáforos convencionais. Essa câmera, chamada de laço virtual, faz com que a operação do semáforo não seja afetada por recapeamento ou reparos que exijam a remoção temporária do laço convencional. Outra vantagem é de que os novos semáforos conversam entre si e são sincronizados de acordo com as chamadas subáreas, que são as grandes avenidas e suas adjacências, e controlados por uma central por meio de fibra ótica e chip de telefonia. Assim, é possível realizar de forma mais eficiente o monitoramento em tempo real do respectivo funcionamento, permitindo mais agilidade no envio de equipes para o reparo de eventuais falhas causadas por interrupção no fornecimento de energia ou por furto de cabos elétricos. Porém, esses aparelhos não trazem a tecnologia adaptativa, mas parte deles traz funcionalidades como acesso remoto. Como são semáforos novos, também são menos propensos a panes, com risco de falhas diárias de apenas 0,3%. Sem a modernização, é de 2%. Colecionadores e amantes de carros de luxo aproveitaram no último fim de semana um tradicional concurso na Califórnia, nos Estados Unidos. O evento, que conta com premiações e leilões de automóveis novos e colecionáveis, vendeu uma Ferrari por mais de 9 milhões de dólares, Jaqueto.
que é quase lá 45 milhões de reais. E deu o principal prêmio do concurso ao Mercedes-Benz pré-guerra, fabricado em 1937. A vitória da Mercedes-Benz a coloca na frente da rival Bugatti em números de conquistas. As marcas estavam empatadas na história do evento e agora a Mercedes se tornou a maior vitoriosa, com 10 conquistas. A edição deste ano contou ainda com 216 carros de 18 países e 30 estados. A organização do Pebble Beach concurso arrecadou mais de 2.600.000 dólares, valor que será doado para a caridade. Além do concurso, os leilões movimentaram milhões. O carro com maior valor de venda no fim de semana foi o Ferrari 250 GT SWB Berlinetta, 1962 não restaurado, que foi arrematado por 9.465.000 dólares. O evento também estabeleceu um novo recorde mundial em leilões para a marca Mercer, com a venda de um Raceabout tipo 35 de 1914 por 4.790.000 dólares. E a seguir, em clima de tensão, o Equador vai ter segundo turno para escolher novo presidente. E veja também, nutricionistas criam lista com os melhores alimentos para controlar o colesterol. O Parque Público do Rio de Janeiro será revitalizado por um valor de 112 milhões de reais. E tudo isso com recurso de empresa privada. O Jardim de Alar é um parque público com mais de 93 mil metros quadrados, que divide Ipanema e Leblon e liga a Lagoa Rodrigo de Freitas ao mar por um canal. E atualmente é o lugar de vazio, lixo e abandono. Ainda podemos ver a ocupação deste espaço por pessoas em situação de rua. Por isso, a Prefeitura do Rio publicou nesta segunda-feira, no Diário Oficial, que o consórcio Rio Mais Verde venceu a licitação de parceria público-privada para a revitalização do Jardim de Alar. O consórcio é formado pelas empresas Acioli Participações, Grupo DC7, OP e Pepira. O prefeito do Rio, Eduardo Paes, comemorou nas redes sociais a finalização do processo de concessão e ressaltou que tudo será pago com recursos privados. O parque vai ter parte da estrutura mantida e ganhará um toque de arquitetura contemporânea, como construção de novas pontes sobre o canal, recuperação de jardins, melhoria das ciclovias, reconstrução de uma creche pública, um playground para a escola municipal próxima e quadras poliesportivas para as escolinhas de esporte. Além disso, a empresa vencedora da licitação poderá explorar a área por 35 anos e assumirá os custos da revitalização, estimada em 112 milhões e 600 mil reais. Em troca, poderá explorar comercialmente a área com a instalação de quiosques e lojas. Mas um grupo de moradores se manifestou contra a concessão e amarraram faixas pretas nas grades do jardim como protestos, alegando uma possível descaracterização do espaço. Isso é um parque. Eu, quando era criança, andava aqui de cavalinho, de bode, não tem mais isso. Eles acabaram com o Jardim de Alar e querem revitalizar de outra forma, entendeu? Eu acho que nós temos que aprender a usar os espaços públicos com áreas verdes para que a população possa usar. Então, limpar a área verde, revitalizar como área verde. Eu acho que é uma maravilha, porque o parque, que é um parque maravilhoso dentro de Ipanema, e que era usado só para basicamente passear com cachorro e tudo mais, e de noite ficava muito perigoso, porque ficava sem pessoas. Eu acho que essa reforma só tem a agregar. A proposta é que o Jardim de Alar, criado na década de 20, permaneça com acesso gratuito e que, ao longo dos anos, possa reunir obras para um museu a céu aberto. O brasileiro passa, em média, 91 horas por semana conectado à internet. Dá quase 7 meses por ano. Pela pesquisa inédita de uma empresa de cibersegurança, sobrou pouco tempo para se divertir ou conversar olho no olho, a não ser que faça uma chamada de vídeo. De acordo com a NordVPN, dessas 91 horas semanais, 19 horas são gastas no trabalho e outras 72 horas são usadas em momentos de lazer e outras atividades online. Cerca de 13 horas são para assistir filmes e séries em plataformas de streaming.
além de 12 horas e 8 minutos para assistir conteúdos no YouTube e outras 11 horas e 19 minutos para o uso de redes sociais e apps de mensagem. Na comparação com outros países ocidentais, a diferença é gigantesca. Na França, Espanha e Estados Unidos, os cidadãos desses países gastam na internet, respectivamente, 27, 28 e 21 anos. A pesquisa foi realizada apenas com maiores de 18 anos no primeiro semestre, em 175 países. De cada 10 brasileiros, 4 têm problemas com colesterol alto e de cada 4 crianças, uma já apresenta níveis elevados de gorduras. O ideal é que todos os brasileiros mantenham os níveis do colesterol em equilíbrio, principalmente para prevenir doenças cardíacas. Uma dieta de frutas e vegetais de folhas verdes é uma aliada fundamental nesse controle. Manter o nível de colesterol controlado é essencial para o bom funcionamento do nosso corpo, já que ele produz hormônios como estrogênio, testosterona e cortisol, e também os ácidos biliares, que fazem parte do processo de digestão e está envolvido na formação da vitamina D. O colesterol pode ser produzido pelo fígado e também pelo que ingerimos através de alimentos que comemos diariamente. Assim, o colesterol é formado por 2 tipos de gorduras, conhecidas popularmente como boas, no caso do HDL, e ruins, no caso do LDL, nome dado ao excesso de gordura que se acumula nas paredes das artérias, fazendo com que elas inchem. Portanto, uma grande concentração dessa substância pode desencadear doenças cardíacas como infarto, pressão alta e até mesmo derrame cerebral. De acordo com especialistas, a principal forma de controlar os níveis de colesterol, principalmente o LDL, é uma alimentação saudável. Por isso, é recomendado a ingestão de alimentos de origem vegetal, como diferentes tipos de alface, espinafre e repolho. Esses alimentos possuem alto teor de fibras macronutrientes que eliminam as toxinas do corpo. Também é de suma importância consumir aveia. De acordo com um relatório da Universidade de Harvard, comer uma tigela de aveia diariamente fornece 1 e 2 gramas de fibra solúvel. Além disso, alimentos como couve e brócolis exercem atividades biológicas no organismo e protegem de inflamações e oxidação. Já entre as leguminosas, o destaque fica para o grão de bico, o feijão e a soja. Esses alimentos contêm grandes quantidades de proteína e são pobres em gordura. Isso ajuda a manter os níveis da pressão arterial e regula a função do intestino. Os candidatos Luísa Gonzalez, do Correísmo Revolução Cidadã, e Daniel Noboa, direitista da coalizão Ação Democrata Nacional, disputarão a presidência do Equador no segundo turno, que será realizado no dia 15 de outubro. Com mais de 85% dos votos apurados, Luísa Gonzalez, que era a favorita nas pesquisas, liderou a disputa entre os 8 candidatos, com 33% dos votos. Ela é herdeira política do ex-presidente esquerdista Rafael Correa, que governou o Equador de 2007 a 2017. Em seguida vem Daniel Noboa, com 24%, a grande surpresa deste primeiro turno. Aos 35 anos, ele é filho do empresário e político Álvaro Noboa, que em 2006 perdeu no segundo turno para a Correia. Para se eleger já no primeiro turno, os candidatos precisariam ter obtido mais de 50% dos votos válidos, ou 40% mais 10 pontos à frente do rival mais próximo. Os equatorianos votaram neste domingo para eleger um substituto para o atual presidente Guilherme Lasso e membros para uma nova Assembleia Nacional. Como plano de fundo está a esperança de resolver a espiral de violência e problemas econômicos do país, após uma campanha ofuscada pelo assassinato de um dos candidatos, Fernando Villavicencio. O nome e a foto de Villavicencio aparecia nas cédulas de votação, que foram impressas antes de seu assassinato em 9 de agosto. Christian Zurita, candidato presidencial que o substituiu, foi o terceiro mais votado, com 16% dos votos. E a Guatemala elegeu neste domingo o candidato de centro-esquerda, Bernardo Arévalo, como próximo presidente do país. No discurso da vitória, ele prometeu lutar para tirar da pobreza 60% dos quase 18 milhões de habitantes do país. A enfermeira Lucy Letby, que matou 7 bebês no Hospital Condessa Chester, na Inglaterra, foi condenada hoje à prisão perpétua.
Entre os anos de 2015 e 2016, a britânica atacou 13 recém-nascidos com injeção de ar, excesso de leite, aplicação de insulina e agressão física. Quando os médicos do hospital estranharam a taxa de mortalidade, foi feita uma investigação que identificou o que havia acontecido. Lucy foi considerada culpada pelo júri, sem a possibilidade de liberdade condicional. No Dia Internacional da Fotografia, mais de 30 pessoas participaram de workshop promovido pela ACED, para expor técnicas que serão aplicadas na 26ª edição do concurso de fotografia promovido pela associação. A fotografia faz parte do processo da arte que permite registrar e reproduzir memórias, sentimentos. Mais do que isso, deixa guardado não apenas na lembrança, mas fixado no papel as histórias de uma vida. Este professor, fotógrafo profissional, se apaixonou pela arte aos 15 anos e de lá para cá nunca mais se separou de uma câmera. Com cursos até fora do Brasil, este é o 3º ano que ele ministra em Dourados um workshop sobre fotografias. A fotografia é uma forma de representação que o ser humano criou e usa com muita propriedade. Não é? A foto nos representa sempre. E aí os detalhes que pegam, né? De que maneira você faz essa representação. Historicamente, a fotografia fez uma cópia dos retratos de pintura, né? E hoje a fotografia do ser humano e as suas relações faz um relato afetivo para qualquer um de nós. Nesta que é a 8ª edição do workshop, mais de 30 alunos aprenderam na teoria e na prática técnicas de retratos, já que o tema deste ano da 26ª edição do concurso de fotografias da SED é Retratos e Causos, Nossa Gente, Nossa História. A SED colocou esse tema e eu estou dando uma ajuda, né, para os interessados em participar do concurso do próximo calendário e para resolver melhor as suas fotos de retrato. Né? É sempre um prazer estar aqui, realmente é a 3ª vez que eu venho. Ele tem a gentileza de nos brindar com todo esse know-how dele aqui, atendendo os nossos fotógrafos e a associação comercial, de forma que ele contribui para a melhoria do concurso. A ideia do workshop é instruir os participantes do concurso de fotografias com técnicas que deverão ser aplicadas nas imagens. O objetivo maior é melhorar a qualidade das fotos dos candidatos ao concurso de fotografia do calendário. Tirar fotos é também passar sentimentos com a imagem a ser retratada. E nada melhor do que a paz e a harmonia da natureza para servir de cenário. A gente é sempre muito dedicado e atencioso aqui em cada espaço do rancho e poder receber esse grupo hoje aqui é uma satisfação sem precedentes assim para nós. A gente investe muito na questão cultural aqui da cidade, a vegetação, as flores, a parte de alimentos, a gente também tem um pessoal que cuida com muito cuidado. Lembrando que as inscrições para o concurso de fotografia da SED, a Associação Comercial e Empresarial de Dourados, estão abertas. Basta acessar o site da associação e preencher o formulário. Que já está na nossa 28ª edição, né? Já está com as inscrições abertas, encerra agora no final do mês. E a importância dele, a diretoria pensou num concurso e vem trazendo há mais de 20 anos, como forma de mostrar a nossa cidade, a beleza que nós temos para mostrar para os investidores e também para apoiar a cultura. E a seguir, apresentador Faustão passa a fazer diálise e entra na lista prioritária para transplantes de coração. E ainda, a presidente da Federação Espanhola de Futebol pede desculpas por beijar jogadora que comemorava a conquista do título mundial. Uma decisão tomada hoje pelo governo do Rio de Janeiro poderá aumentar as ações das polícias civil e militar. A partir de agora, quem apreender um fuzil quando estiver em serviço vai ganhar um prêmio.
o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, assinou a premiação de R$ 5.000 a policiais pela apreensão de cada fuzil retirado de circulação. A decisão foi publicada hoje no Diário Oficial. A medida é uma forma de premiar e incentivar os policiais a retirarem armas de guerra de circulação no estado. Só no primeiro semestre já foram apreendidos mais de 350 fuzis, o que, segundo Castro, está atendendo ao plano de redução da letalidade policial no Rio. Uma das condições para receber a premiação é que o fuzil esteja em boas condições de uso. Terão direito ao bônus os policiais militares e civis de serviço ou de folga remunerada. Já os agentes que estiverem afastados por questões disciplinares não poderão receber o valor. Também terá direito à bonificação aqueles que apreenderem adolescentes em conflito com a lei e estiverem com a arma no momento da prisão. O montante será contabilizado e pago para os policiais ao final do semestre do respectivo laudo pericial da arma apreendida. O presidente da Federação Espanhola de Futebol, Luís Rubiales, pediu desculpas pelo beijo que deu na boca da jogadora Jenny Hermoso durante os cumprimentos neste domingo pelo título do Campeonato Mundial. As espanholas derrotaram as inglesas por 1-0 e no final da partida ele não resistiu e tomou a atitude que foi alvo de críticas da imprensa e da própria jogadora, que não gostou nada da ação do presidente. O episódio aconteceu durante a cerimônia de premiação. As jogadoras espanholas passavam uma a uma, cumprimentando dirigentes e recebendo felicitações pela conquista. Jenny Hermoso, uma das principais jogadoras da Espanha na Copa, foi surpreendida e constrangida pela atitude do dirigente. Após a partida, afirmou que não gostou e criticou a atitude de Luís Rubiales, que também foi classificada como inaceitável pelo Ministério da Cultura e do Esporte da Espanha por intermédio do ministro Miquel Iceta. De acordo com a pasta, vivemos um momento de igualdade, de direitos e de respeito com as mulheres. Todos temos que ser especialmente cuidadosos em nossas atitudes e nossas ações. Nesta segunda-feira, o Centro Nacional de Formação de Treinadores de Futebol pediu a abertura de um processo disciplinar contra Rubiales. De acordo com o órgão, o presidente da federação violou um artigo da lei desportiva do país. Após a repercussão negativa, Luís Rubiales publicou um vídeo e pediu desculpas. Abre aspas. Só tem uma coisa que me arrependo. É o que aconteceu com uma jogadora, com quem tenho um relacionamento magnífico, assim como todas as outras. Certamente cometi um erro e tenho que reconhecer isso. Foi feito sem intenção de causar mal, em um momento de euforia máxima. O que aconteceu, aconteceu. Creio que de uma maneira muito espontânea. Fecha aspas. Essa não foi a primeira vez que o presidente da Federação Espanhola se envolveu em polêmicas. Em abril do ano passado, um site espanhol publicou documentos e áudios de conversas ocorridas em 2019 entre Rubiales e o ex-jogador Gerard Piqué, em que Rubiales tratava do pagamento de comissões ao ex-zagueiro por levar a Supercopa da Espanha para a Arábia Saudita. Já em outubro, o presidente teve algumas conversas de WhatsApp vazadas. Em uma das trocas de mensagem, Rubiales criticou de forma depreciativa vários clubes da Espanha e disse não gostar do Vila Real, do Sevilha e do Valência, além de afirmar sentir pena do Atlético de Madrid. O apresentador Fausto Silva, de 73 anos, passou a fazer parte da lista prioritária de transplantes do coração, que é coordenada pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Faustão, de 73 anos, está junto com mais de 300 pessoas que esperam para fazer uma cirurgia. O tempo de espera poderá ser de até 18 meses. Uma pessoa só pode ser considerada prioritária caso ela esteja na UTI, realize diálise e esteja tomando medicamentos na veia para fazer o coração bater mais forte, que é o caso de Faustão, internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, tratando de uma insuficiência cardíaca. O Brasil tem uma lista única com 386 pessoas que precisam de transplante de coração. Essa lista é gerenciada pelo Sistema Nacional de Transplantes e a posição do paciente na lista é definida por critérios técnicos como tempo de espera e urgência do procedimento, compatibilidade sanguínea entre o doador e receptor.
Outro fator importante é a localização, pois é necessário entender o tempo de duração do órgão fora do corpo. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, o Brasil tem o maior programa público de transplante de órgãos, tecidos e células do mundo. Os transplantes são garantidos a todos os brasileiros por meio do SUS, que financia 88% dos transplantes do país. O órgão mais esperado para o transplante é o rim. Atualmente, mais de 36 mil pessoas estão na fila de espera. O segundo é a córnea, com mais de 25 mil pessoas na fila. São Paulo, onde está internado o apresentador Fausto Silva, conta com uma fila de mais de 23 mil pessoas na espera de todos os tipos de órgãos, sendo considerado o local com mais pessoas na fila de transplante. Nos Estados Unidos, o ciclone tropical Hillary avança pelo estado da Califórnia e provocou fortes chuvas e inundações. Além dos temporais, a Califórnia enfrentou um terremoto em uma região próxima a Los Angeles. Com ventos de até 95 km por hora, a tempestade Hillary surpreendeu parte da população que no mês passado já havia enfrentado uma onda de calor extrema. O governador da Califórnia, Gavin Newsom, declarou o estado de emergência. O Centro Nacional de Furacões alertou para enchentes com o risco de mortes. Várias partes de Los Angeles ficaram debaixo d'água e pelo menos 50 mil pessoas ainda estão sem energia no estado. No condado de São Bernardino, no leste de Los Angeles, a população de 5 cidades recebeu ordem de retirada. Centenas de voos foram cancelados e as aulas em São Diego e Los Angeles estão suspensas. Em meio a esse cenário, um terremoto de magnitude 5,1 atingiu o condado de Ventura. Ainda não há um balanço de vítimas. Antes de chegar à Califórnia, a tempestade atingiu a costa do México no domingo, causando alagamentos e a morte de uma pessoa, além do fechamento de praias. A Igreja Internacional da Graça de Deus de São Paulo ficou lotada no último sábado. Homens de vários lugares do país participaram do encontro do Ministério Homens que Vencem. Como diz o próprio nome do ministério, foi uma vitória para todos que compareceram. Afinal, homem de verdade é aquele que tem uma vida baseada na palavra de Deus. A alegria que vem do Senhor contagiou a sede da Igreja Internacional da Graça de Deus em São Paulo nesse sábado. Vamos juntos adorar, não se contenha, pode saltar. Essa é a festa daqueles que vão subir. Agora nas palmas, vai! Jesus Cristo vai aparecer nas nuvens do céu para nos receber. Foi assim que começou o encontro do Ministério Homens que Vencem, com a presença de milhares de pessoas. Bom dia, homens que vencem! Jesus, 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 Jesus! Ele é o nosso rei, amém? Logo na abertura do culto, o missionário R.R. Soares foi quem trouxe a palavra. Aí diz assim: eu vos escrevi jovens porque sois fortes. Aí está falando conosco também. E a palavra de Deus está em vós e já venceste o maligno. Então, 3 coisas que a gente tem que saber. Nós somos fortes. Digo fraco, sou forte. A gente pode sentir-se fraca, mas nós não podemos aceitar essa fraqueza. Sois fortes. Deus diz que eu sou forte. Pai, eu sou capaz de lutar se o Senhor quiser. O pastor Jaime de Amorim deu sequência à pregação. Ministrou sobre a verdade. Atenção, igreja. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então nós temos que mostrar ao mundo que a palavra de Deus é verdade, mas sem força, sem violência. É aqui que você vai ter libertação, é aqui que a tua família vai ter, que o mundo vai ter, quando você se tornar testemunha da verdade.
Jesus, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Quem não conhece João 8,32, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem pratica a verdade vive o extraordinário de Deus, como mostrou em seguida o pastor Carlos Silva, coordenador do Ministério Homens que Vencem em São Paulo. Ezequias escolheu fazer a coisa certa. É aí que o vencedor se torna aquele campeão. Porque diante da peleja, diante da adversidade, ele vai ter que escolher fazer a coisa certa. E a coisa certa sempre será permanecer na presença do Pai. E foi um privilégio grande para os homens receberem a palavra do fundador, o pastor fundador da igreja, o pastor dos pastores, né? Então é o missionário, o fundador, o pastor dos pastores, que é o pastor Jaime, e depois a gente compartilhar também a mensagem. A palavra na tela e também estampada na camiseta da maioria que profetiza avivamento. E agora, no final do culto, é possível perceber que todos foram realmente avivados. Foi mesmo o dia da retomada para os homens que vencem da Igreja Internacional da Graça de Deus. Eu creio que agora a gente retomou, entendeu? A gente está segurando as rédeas aí para fazer um trabalho mais bonito em o nome de Jesus, porque eu acredito que Deus espera isso da gente, que a gente possa melhorar. E como você mesmo disse, e eu também compartilhei com o pastor Jaime, eu imaginava que ia ser legal, que ia lotar embaixo, em cima, mas lá fora, todo mundo ali, entendeu? Ali na Avenida São João, ali na Timbeiras, foi surpreendente. E em novembro tem mais, então prepare-se. Dia 18 de novembro, teremos aqui mais uma reunião com os homens que vencem, será a última do ano e tem que ser melhor do que aquilo que foi hoje, porque o nosso Senhor Jesus, naquela festa em Caná da Galileia, quando ele transformou uma simples água, ele não transformou no mesmo vinho, ele transformou no melhor. E Jesus vai fazer o melhor. Dia 18 de novembro, um sábado, vai ser demais. Eu estou na graça de Deus, eu venci na graça de Deus. Eu sou do bem, eu sou de Deus. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite, início de semana para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.